Olá, meu nome é Milene e eu sou responsável pela parte do back-end da nossa aplicação de inventário. O nosso back-end é uma API RESTful simples, desenvolvida com Node.js e o framework Express. Ela é responsável por gerenciar os dados do inventário, permitindo que a aplicação front-end ela liste, adicione e exclua itens do nosso inventário. Antes de nós falarmos sobre o código principal, é importante entender o nosso package.json. Então, o package.json é um arquivo que define o nome do nosso projeto, a sua versão e o arquivo principal da nossa aplicação, que aqui no caso é o index.js. Nós temos também na seção dependências listadas as bibliotecas que a nossa API precisa para funcionar. Então nós temos aqui o Express, que é um framework web que vai ajudar na construção da nossa API de uma forma mais eficiente. E nós temos o Course, que ele vai ser crucial para lidar com requisições de origens diferentes. Então, o Course ele vai garantir que o nosso front-end ele possa se comunicar com o back-end sem bloqueios de segurança do navegador. Então, quando nós rodamos um npm install na pasta do back-end, o Node Package Manager, que é o npm, ele lê esse arquivo package.json e ele vai instalar essas dependências na pasta do Node Modules. Nós temos também o arquivo package.lock.json. Esse arquivo ele é gerado automaticamente pelo npm e ele registra as versões exatas e as dependências de todas as bibliotecas instaladas, o que significa que não importa onde ou quando o nosso projeto for instalado, ele sempre vai usar as mesmas versões de pacotes, o que vai evitar problemas de compatibilidade entre diferentes ambientes de desenvolvimento ou de produção. Agora falando sobre o nosso index.js, ele é ele é o arquivo que vai definir como a nossa API funciona. Então, primeiro nós importamos, a biblioteca Express e a biblioteca Course. Nós vamos definir a nossa aplicação e configurar a porta que nós vamos estar utilizando. Além de habilitar o Course e o Express.json para processar o JSON das nossas requisições. A nossa API ela não utiliza um banco, então a gente tem aqui um array de objetos, que a gente chamou de inventário, que reside na memória do servidor. Então, sempre que o servidor Node ele for reiniciado, os dados no inventário eles vão voltar ao estado inicial que a gente definiu aqui no código. Essa é uma maneira simples de simular o comportamento de uma API, sem ter toda aquela complexidade de configurar um banco de dados inteiro. Falando sobre as rotas da nossa API, nós temos a rota GET, que é bem simples. Ela responde às requisições GET e vai retornar todo o conteúdo do nosso array de inventário em formato de JSON. Então, é assim que o nosso front-end ele obtém a lista de todos os itens do nosso inventário para exibir. Em seguida, nós temos a rota POST, que é usada para adicionar novos itens ou atualizar os que já existem, os que já existem. Nós recebemos aqui na POST o nome e a quantidade do item no corpo de requisição e nós temos validações básicas aqui, como validação se foi fornecida o nome e a quantidade dos itens. Nós temos também uma validação que não permite que os itens eles sejam de quantidade negativa ou zero. Também tem uma verificação se já existe um item com o mesmo nome, e essa parte aqui ela é bem interessante, porque se um item com o mesmo nome já existe no inventário, a gente vai somar a quantidade fornecida ao item que já existe, e caso contrário, se for um nome novo, a gente cria um novo item com um ID sequencial e nós vamos adicionar ao nosso array inventário e retornar o novo item com
o status de created. E por último, nós temos aqui a nossa delete, que é uma rota que permite excluir o item específico do inventário. Então, o ID da URL, ela indica que nós estamos esperando o ID do item que vai ser excluído como parte da rota. Então, se o item não for encontrado, a gente vai retornar o status de item não encontrado. No caso contrário, se o item for encontrado, a gente remove do, do nosso array inventário e nós vamos enviar que o status de que ele foi encontrado. E essa aqui é a estrutura do nosso back-end. Olá, eu sou o James e eu vou mostrar a nossa parte de front-end do nosso trabalho de Dev Web. Então, a gente tem a seguinte estrutura no nosso trabalho, que é o app, o dashboard, o sidebar, o listar, adicionar e o excluir, que são nossas telas. E o nosso gerenciamento de todas elas vai ser feito a partir do nosso app. Então, aqui nele a gente tem os imports, que a gente está usando o React e o Axios para fazer a comunicação da API. E a gente também tem os imports de cada tela. Então, a gente tem os imports de sidebar, listar, adicionar, excluir e o dashboard. A gente também tem um import da nossa estilização, que é o app.css. Então, aqui a gente tem uns pontos importantes, que é nossos estados. A gente tem três estados. A gente tem um estado de 7 páginas, que ele vai mostrar a página que a gente está usando. A gente tem um estado de itens, que é para guardar esses itens. E a gente também tem um estado do nosso sidebar, que vai ser mostrado quando a gente for mostrar o site, assim, a aplicação em si. Então aqui a gente tem o fetItens, que vai chamar a função do Axios para comunicar a API através do método get, e ele vai trazer para a gente nossos dados. E aí a gente tem o useEffect, que ele vai carregar o app com esses dados já, através da requisição do fetItens que está aqui em cima. A gente tem também a função do handlePageSelect, que vai trazer para a gente a função de mudar qual página está aberta. E a gente também tem aqui dentro o controle da sidebar novamente. Para fazer essa seleção de páginas, a gente tem um sistema de if bem simples, que vai tá dizendo aqui só, fazendo a comparação para ver qual página vai estar aberta em qual momento. E aqui a gente tem umas funções relacionadas ao sidebar, que também vão ser mostradas futuramente. Então, o nosso app é basicamente o corpo do nosso sistema, onde ele vai mostrar o que está sendo feito em cada parte. Agora o dashboard, ele é a nossa tela inicial e a gente vai passar um parâmetro para eles que também são a quantidade de itens e o onViewChange, que também está declarado no app lá atrás, que vai fazer toda essa nossa parte visual. Então aqui basicamente a gente só tem como ele está distribuído na tela, então a gente vai ter umas mensagens, a gente tem nossos cards e a gente tem a exportação do default do dashboard. Agora, no sidebar, a gente também tem uma função bem simples, que a gente vai passar também o nome da classe e a página aqui, é um select page. E a gente tem basicamente botões que vão ser mostrados futuramente, e essa parte é bem simples, ele é só para facilitar a nossa manipulação dentro do site. Então ele facilita a gente achar as opções com a barra lateral. Então, sobre listar, a gente vai passar para ele um prop de itens por meio de um array e ele vai ter algumas verificações. Se esse array tiver um tamanho igual a zero, então ele vai mandar uma mensagem o inventário está vazio. Então, e se ele não tiver, a gente passa a mapear esses itens com base na função map, que vai percorrer e vai mostrar para a gente como tá.
a gente tem uma função de adicionar, e então aqui a gente vai ter novamente nossos imports de React e do Axios, porque a gente vai precisar manter alguns estados e precisar comunicar com a API. Então a gente tem dois estados aqui, sendo ele o nome e a quantidade. Então ele vai ter uma string para o nome do item e o número, que é a quantidade que a gente tem. Então o handle submit, ele vai fazer uma verificação se o nome não é vazio e se a quantidade também não é zero. E ele vai mandar uma mensagem caso alguma coisa não esteja correta. Aí, se tudo isso estiver certo, a gente vai usar o Axios para chamar a função de post para enviar isso para a nossa API. Então, se tudo correr bem certo, como deve esperar, ele vai passar aqui um alerta e aqui está passando os valores. Agora a gente tem um catch aqui também, caso dê problema, e um alerta se não funcionou. E aqui a gente tem basicamente nossos elementos de formulário que vão mostrar na nossa tela como está funcionando em si a nossa aplicação. E aqui a gente também tem um import do Axios, porque a gente precisa comunicar a API para a gente fazer a exclusão de algum item da nossa tela. Então, a gente vai chamar aqui a nossa função handle, a nossa função excluir, e dentro dela a gente tem a constante handle delete, que ela faz uma exclusão com base no ID, e vai ter uma mensagem de confirmação sabendo se a gente realmente quer excluir. Logo abaixo a gente tem a nossa chamada do Axios, com o nosso caminho aqui para fazer a exclusão da nossa API. Então, a gente tem uma arrow function aqui e o alert se deu certo, para excluir. Caso não tenha dado, ele vai dar um erro e também passar um alert falando que não funcionou. E aqui a gente também tem os nossos elementos visuais do nosso sistema. E é basicamente isso, ele é bem simples, só para ilustrar como é o funcionamento do React em conjunto com o Axios para a comunicação na nossa API. Olá, meu nome é Isabelle e eu vou fazer a apresentação da nossa interface. Então, temos aqui o nosso inventário, temos a nossa sidebar, mais conhecida como sidebar hambúrguer, temos os nossos listar item, adicionar item ou excluir item. Então, vamos começar aqui com o nosso, ver todos os nossos itens. Temos cadeira gamer e a sua quantidade, mesa de escritório e monitor com suas respectivas quantidades. Podemos aqui adicionar um novo item, por exemplo, o headset. Se colocarmos quantidade negativa, não vamos conseguir. Então, vamos colocar 4 aqui. Aí, agora podemos ver que está aqui o nosso headset. Podemos também excluir, vamos excluir o headset. E a nossa lista está atualizada. E é esse o nosso inventário. Muito obrigada.